Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui reunidos, eu, presbítero Arthur, nessa noite, para adorarmos ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Você na sua casa, você pode fazer isso também, adorar o Senhor. Nós estamos no culto de adoração da palavra de Deus. Você possa estar na sua casa adorando ao Senhor junto conosco. Então eu quero já aqui estar orando para darmos início a esse culto e estar depois passando a palavra para o presbítero Arthur. Então vamos estar orando. Você na sua casa, ore junto comigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais esse dia, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida, Senhor, o Senhor que nos coloca de pé todos os dias, e nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor se manifesta todos os dias na nossa vida, nos dando saúde, nos dando força, nos colocando de pé, e por isso nós queremos adorar e te exaltar e bendizer o teu nome hoje e sempre, Pai, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Então, Pai, nessa noite eu quero colocar a vida do teu servo, presbítero Arthur, nas suas mãos, pedindo ao Senhor que venha usar o teu servo com poder, com autoridade, com unção. Ó Deus, aonde quer que nós estivermos, que nós possamos ser tocados por Ti, através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Pai. Ó Senhor, trabalha em nossa vida, trabalha em nosso coração nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai. Estamos abertos, de coração aberto, para ouvir a Tua voz. Então, Pai, ministra ao nosso coração aquilo que é desejo do seu coração. Ô Senhor, usa o teu servo, uma palavra profética nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra para o irmão Arthur. Que Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, irmão. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É um motivo de alegria estar aqui hoje, falando das coisas de Deus. Agradeço a oportunidade do nosso pastor Ricardo. É um motivo de alegria estar aqui hoje nessa noite. Amém? Queria meditar na palavra de Deus, no texto que está em Atos, no capítulo 8, no versículo de 1 a 4. Atos, no capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui hoje neste lugar falando da Tua palavra, Pai. Senhor, aquela pessoa que está nos vendo, nos ouvindo pela internet, seja abençoado, Senhor. Os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos, ó Deus, que estão assistindo a essa palavra, Senhor, sejam tocados, sejam ministrados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Então, Pai, nesse momento eu me anulo, Pai, completamente. Toda a sabedoria humana, Senhor, seja colocado de lado, Senhor. Eu necessito, Senhor, da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para falar, para construir, desconstruir. Senhor, eu me anulo, Senhor, diante do Teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, no dia 22 de setembro agora, de 2020, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele numa reunião virtual na ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele chamou atenção para algo que acontece
está acontecendo, e eu creio que acontecerá com mais frequência ainda, que é a perseguição à igreja do Senhor. Ele usou um termo que ele mesmo definiu como cristofobia. E eu queria refletir hoje, nessa noite, sobre o que é cristofobia. Isso é uma coisa nova? Isso está acontecendo agora? Foi o Bolsonaro que criou esse termo? Isso é a ideia da cabeça dele? Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, a gente precisa entender o que significa fobia. Fobia é aversão, é medo, é repugnar alguma coisa. Então, como o nome já diz, é ter medo, ter aversão a Jesus Cristo. Cristofobia significa perseguir a igreja de Jesus Cristo, perseguir os cristãos. Mas será que isso é novo? Nós acabamos de ler aqui em Atos dos Apóstolos, há 2000 anos atrás, que a igreja, ao nascer, ela já estava sendo perseguida. E o homem que tinha a carta, o homem que tinha os direitos de perseguir a igreja, dado pelos próprios sacerdotes, chamava-se Saulo de Tarso. Um homem inteligente, criado aos pés de Gamaliel, doutor na lei. E Saulo perseguia a igreja. Então, a primeira coisa que nós podemos entender é que a igreja, ao nascer, ela já nasceu sendo perseguida. E ao longo do tempo, ao longo dos séculos, essa perseguição não diminuiu, pelo contrário, ela se fez aumentar. Foi assim logo após a perseguição pelo Império Romano. Até então Paulo perseguia a igreja por orientação dos sacerdotes, pelos próprios judeus da época. Depois veio o Império Romano assolando a igreja do Senhor. Depois veio a Inquisição da Igreja Católica. Depois veio o período pós-reforma. Depois veio o período dos regimes comunistas, que mataram milhões e milhões de cristãos e continuam perseguindo os cristãos até o dia de hoje. E essa perseguição está sendo cada vez mais abrangente, até mesmo em países em que eram originalmente países cristãos, países que enviavam missionários para outros países, países que tinham por tradição a palavra de Deus, e tudo isso está sendo abandonado. E nesses próprios países a igreja está começando a ser perseguida. Então nós vemos no dia de hoje a igreja sendo perseguida em países socialistas, em países comunistas e mesmo em países livres. Nós podemos, até mesmo aqui no nosso Brasil, que é um país originalmente, historicamente livre, nós sentimos a perseguição aos cristãos. Nós sentimos que há, como se diz o ditado do homem, um pé atrás com o cristão. Nós sentimos que há, sem sombra de dúvidas, momentos em que nós somos discriminados. Sim, há. No nosso trabalho, nas faculdades, onde nós convivemos. Porque a aversão a Cristo se dá porque Jesus Cristo veio trazer luz, veio trazer salvação. E as trevas, que é o império contra o qual nós batalhamos, eles não querem que ninguém se salve. Eles não querem que ninguém vá para o céu. Porque Jesus Cristo veio trazer céu, Jesus Cristo veio trazer salvação, Jesus Cristo veio trazer luz. E é contra tudo isso que esse império se levanta, contra o nome de Jesus Cristo. E nós somos os cristãos hoje. Então, para que nós entendamos o que está acontecendo no mundo de hoje, nós precisamos nos fazer umas perguntas para que nós mesmos possamos responder. Primeiro, o que é um cristão? No grego, cristiano significa pequenos cristos, ou aqueles que seguiam a Cristo. Então nós, por definição, somos cristãos, porque nós seguimos a Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós entendemos que somos cristãos porque amamos a Jesus Cristo. E nós cremos na sua salvação e que Ele, muito em breve, está voltando para buscar a sua igreja. Mas, a título de curiosidade, ou para que nós entendamos o contexto, a palavra cristão,
no Novo Testamento, e eu usei a versão Almeida Revista e Corrigida, a palavra cristão no Novo Testamento aparece 3 vezes. A primeira vez aparece em Atos, no capítulo 11, no versículo 26. Atos, capítulo 11, o versículo é o 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos. Há um detalhe interessante: os discípulos foram chamados cristãos, ou seja, aqueles que seguiam a Cristo foram chamados cristãos. A segunda vez em que aparece o termo cristão está em Atos, no capítulo 26, no versículo 28. Atos 26, 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Aqui também há uma curiosidade. Paulo não estava apenas tentando persuadi-lo. Essa foi uma interpretação do Agripa para com Paulo. Paulo, na verdade, estava falando para ele toda uma trajetória da igreja, tudo o que estava acontecendo, e Paulo estava ali sendo acusado injustamente pelos sacerdotes e pelo sinédrio dos judeus. Paulo não quis persuadi-lo. É que a proposta do Evangelho, ela é tão real, ela é tão verdadeira, que quem ouve se sente abraçado, se sente atraído. E Agripa, nesse momento, não teve a humildade nem a sensibilidade de perceber que Paulo não estava o persuadindo, Paulo estava atraindo com o amor de Jesus Cristo oferecido a todos os homens. E é exatamente isso que Jesus Cristo faz. Ele atrai o homem através de uma proposta de amor, de salvação, de cura, de libertação, de transformação do homem. Essa é a proposta do Evangelho. E era o que Paulo estava falando ali para Agripa naquele momento. A terceira vez que o termo cristão acontece no Novo Testamento está em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 4, o versículo é o 16. 1 Pedro, capítulo 4. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Há algo também interessante aqui, e que envolve cristãos, e é sobre cristãos que nós estamos meditando hoje nessa noite, sobre um detalhe muito interessante que às vezes não soa bem ao ouvido do cristão: a parte do sofrimento, a parte da perseguição, a parte da dificuldade, a parte em que nós precisamos muitas vezes lutar contra todo um sistema que quer que a luz de Cristo seja apagada. Mas a luz de Cristo nunca será apagada, porque Ele é a própria luz. Então, nesse momento, o apóstolo Pedro, ele nos chama a atenção sobre essa parte. Se padece como cristão, não se envergonhe. Então, quando nós vemos a igreja sendo perseguida, isso já estava predito. Já fazia parte do plano de Deus que a igreja fosse, através do sofrimento, lapidada, melhorada, que fosse uma igreja preparada para todo o trabalho que o Senhor tinha preparado e tem preparado, todos os planos que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida e para a vida de quem está nos ouvindo e vendo nesse momento. Deus tem um plano para todos nós, ninguém escapa dos planos de Deus. Como cristãos precisamos nos submeter a esse plano, deixar que o Senhor faça a vontade dEle, submetendo-nos à vontade do Pai. Então nós já vimos a definição de cristãos, já vimos
a perseguição que os cristãos são submetidos ao longo da história, as características dos cristãos nessas 3 vezes que a palavra cristão aparece no Novo Testamento. Mas, perguntando a mim e a nós, será que cristão é alguém que está na igreja? Será que cristão é alguém que simplesmente coloca a Bíblia debaixo do braço? Será que cristão é somente aquela pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Será que isso basta para ser considerado um cristão? Envolve muitas coisas, porque fazer de nós um religioso não nos faz um cristão. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, que naquele grande dia, que grande dia é esse? É o dia do julgamento. Muitos o dirão: Senhor, em teu nome nós falamos, nós pregamos o Evangelho. Em teu nome, Senhor, nós curamos pessoas. Em teu nome, Senhor, nós libertamos. E a resposta de Jesus Cristo será curta e simples: afastai-vos de mim, porque nunca te conheci. Então, o fato de estarmos numa igreja, o fato de lermos a Bíblia, o fato de carregarmos a Bíblia, o fato de estarmos em comunhão, não nos faz um cristão. É muito mais do que isso. E eu trouxe para nós meditarmos hoje aqui, nesta noite, 5 características básicas para que nós possamos identificar e nos perguntar a nós mesmos se nós somos cristãos. É claro que nesse espectro é muito maior, você poderia listar N características, mas por causa do tempo, para que a mensagem não fique muito longa, eu trouxe 5 características que eu e você, que nos dizemos cristãos, que confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós precisamos apresentar. A primeira característica do cristão que eu e você precisamos apresentar é o amor. Em João, no capítulo 13, João, capítulo 13, o versículo é o 35. João, capítulo 13, versículo 35. Diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu não posso me classificar, me rotular como um cristão, se eu sou incapaz de amar aquele próximo a mim, mesmo que seja uma pessoa diferente, mesmo que tenha ideias diferentes, mesmo que tenham comportamentos diferentes. Nós precisamos amar os nossos próximos, nós precisamos amar aqueles que se assentam do nosso lado, nós precisamos amar aqueles que trabalham conosco, porque é através do amor é que nós vamos convencer o mundo de que Jesus Cristo é o Senhor. E aonde está essa confirmação? Está em João, no capítulo 3, no versículo 16, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. João 3, no versículo 16. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o Pai, que fez todas as coisas, que criou os céus e a terra, que criou o nosso corpo, que nos dá o ar que nós respiramos, que nos dá a comida que nos alimentamos, que fez tudo o que nós vemos, Ele, num ato sublime de amor, Ele enviou Jesus Cristo para que Ele morresse por mim e por você, para que nós tivéssemos a vida eterna. Como eu não vou amar o meu próximo? E repare que Deus amou o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo, Ele não amou as pessoas boas, Ele não amou quem merecia ser amado, Ele amou o mundo. Então, isso faz com que eu e você, enquanto nos classificarmos, ou pensarmos que somos, ou mesmo com a certeza em nosso coração de que somos cristãos, nós não podemos ser seletivos no amor para com o nosso próximo. Porque se o Pai amou o mundo, por que eu vou amar
a pessoa A, a pessoa B, o irmão C. O amor de Deus não é seletivo. O amor de Deus não é para aquele que merece. O amor de Deus é para todos nós. Então, enquanto cristãos, a primeira característica que nós precisamos apresentar, e que você, ao olhar para um homem, uma mulher, e você perceber que ali se encontra um cristão, essa primeira característica é o amor. Precisamos amar, porque nós fomos amados. Alguém morreu naquela cruz por nós. Alguém padeceu naquela cruz por nós. Alguém foi humilhado naquela cruz. Alguém foi, uma coroa de espinhos foi posta na cabeça dele, sem merecimento. E esse alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se ele se entregou ali por amor, como o meu amor vai ser seletivo? Não pode. Não podemos amar alguém ou deixar de amar também pela aparência, pelos seus costumes, pela forma como se veste. Porque Deus se importa com o que está dentro do homem, não o exterior. Deus se importa com os meus pensamentos, com os meus atos, com o que eu falo. Isso Deus se importa. Então, irmãos, precisamos que o amor esteja nos nossos corações de maneira visível, para que todo aquele que olhar para nós veja um servo do Senhor Jesus Cristo, veja um cristão. A segunda característica de um cristão é amar a Jesus. Amar a Jesus. João, no capítulo 14, versículo 21. João 14, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como então amamos a Jesus Cristo? Guardando a sua palavra, obedecendo-a fielmente. O servo de Jesus Cristo, um cristão, precisa amar a sua palavra, precisa meditar na sua palavra e segui-la fielmente. Fielmente. Todos os detalhes, todas as palavras têm que ser seguidas, obedecidas fielmente. Perdão. João, no capítulo 14, no versículo 15. Aí próximo diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aonde estão os mandamentos de Cristo Jesus? Estão na palavra. Então nós poderíamos interpretar esse texto simplesmente: se me amardes, guardareis a minha palavra. Ou, invertendo, guarde a minha palavra, porque você estará me amando. Então, amar a Jesus Cristo é entender, é buscar, é confessar, é viver a sua palavra. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A maior prova de amor que um cristão pode dar para com Jesus é obedecendo a sua palavra, é seguindo os seus mandamentos, é guardando fielmente a sua palavra. Então já vimos que a principal característica de um cristão é o amor. O segundo é amar a Jesus Cristo de Nazaré através da obediência à sua palavra. E o terceiro é obedecer a palavra de Deus. Sim, porque muitos teólogos conhecem a palavra. Muitos teólogos passam anos dentro de seminários, em faculdades, conhecendo a palavra, mas não obedecem. E eu tomo como exemplo o meu pai, que mesmo sendo ateu, ele estudava a Bíblia, porque ele odiava cristãos. Então ele estudava a Bíblia com a intenção clara de debater com quem viesse pregar o Evangelho para ele. Então, conhecer a palavra de Deus, mas você não aplicar e não obedecer, não adianta nada. Lá no livro de Tiago, ele diz: sede, pois, praticantes da palavra e não ouvintes apenas.
Porque precisamos ouvir, aguardar, mas precisamos obedecer, é fazer. E talvez essa seja uma parte difícil, porque nos ensinamentos da palavra tem muitas coisas que às vezes doem me fazer. Às vezes eu preciso me desconstruir enquanto ser humano, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo que tudo que eu pensava, que tudo que eu fazia está errado, porque o que está na palavra de Deus é o que está certo. O apóstolo Paulo, ele diz que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, porque a eterna batalha do bem contra o mal, do espírito contra a carne, não é bem eterna, porque vai chegar um dia em que seremos totalmente espíritos, assim como o Senhor. Então, o que nós queremos fazer, muitas vezes nós achamos que é o certo, mas ao lermos a palavra de Deus, nós somos confrontados pela palavra a entendermos que nós precisamos ser diferentes. E isso passa por obediência. Vamos em João capítulo 8, no versículo 31. João 8, no versículo 31. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos quem é Jesus, porque Ele é a verdade, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então conhecereis a verdade significa conhecereis Jesus, e a verdade vos libertará. Como cristãos, então, precisamos conhecer Jesus. E será que a igreja do Senhor hoje, no Brasil e no mundo, ela tem conhecido, ela tem tentado entender a vontade do Senhor para a minha e para a sua vida, para as nossas vidas? Será que o que nós vivemos, a nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa casa, a nossa família, tudo isso que é lindo e maravilhoso e nos abençoa, mas será que nós nos envolvemos tanto com as coisas seculares daqui e nós abandonamos um pouquinho as coisas espirituais? Será que nós estamos buscando conhecer a verdade, e essa verdade chama-se Jesus Cristo, através da sua palavra? João 17, João capítulo 17, no versículo 17, até o versículo 20. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Somos nós que estamos vivendo no dia de hoje. Nós que pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, pelas suas santas palavras, entendemos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo tem um plano para as nossas vidas, que precisamos crer que Ele vai nos salvar, que através do nome de Cristo Jesus somos salvos, temos a vida eterna. Precisamos então obedecer, ou colocar essa palavra em prática, buscar pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, que não vivem o Evangelho, que pessoas que não são cristãos, para trazê-los para a luz, para trazê-los para a verdade, para trazê-los para a vida, para trazê-los para o caminho de luz. E esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A quarta característica que um cristão precisa apresentar é ter uma vida de arrependimento. Lucas, no capítulo 5, Lucas capítulo 5, o versículo é o 31 e o 32. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam os médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores
ao arrependimento. E nessa categoria eu me encontro, porque como pecador, Jesus Cristo veio me buscar, Jesus Cristo veio me salvar, para que, vindo através da salvação proposta por Cristo Jesus, eu saísse da categoria de um pecador fadado ao inferno, para um justificado pelo sangue de Cristo Jesus, através dos arrependimentos dos nossos pecados. E às vezes nós pensamos: puxa, mas eu não era tão pecador assim. Não, já nascemos no pecado, somos frutos de pecado, e esse pecado ele é herdado de Adão. E o pecado continua se progredindo em nós, ele continua se procriando em nós. São coisas que nós fazíamos e que nós falávamos, coisas que nós pensávamos que não eram pecado, mas quando confrontados através da palavra de Deus, vemos que nós não podemos continuar a fazer aquilo, ou então nós não podemos continuar a falar aquilo, ou então que eu preciso ser completamente mudado pela misericórdia de Jesus Cristo. Somos chamados ao arrependimento. O cristão precisa colocar em sua mente de que, mesmo tendo a oportunidade da graça proposta por Cristo Jesus, precisamos sim nos arrepender diariamente. A oração do Pai Nosso, então, Jesus nos ensina a orar. Ele diz: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Arrependimento e perdão na mesma oração, na mesma frase. Perdoa, Senhor, os meus pecados. E ao fim do dia, ao fazermos a nossa oração de entrega do nosso dia, de agradecimento por tudo que nós passamos, é necessário que nós reflitamos no nosso eu, no nosso coração, no que falamos, no que pensamos. E ao lermos a palavra de Deus ela fala conosco, porque no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que ela é viva e eficaz. Ela nos confronta, ela nos faz perceber que eu não posso continuar a ser o mesmo Arthur que sempre fui, que eu preciso ser completamente restaurado pelo poder do sangue de Cristo Jesus. E é através da sua palavra que nós entendemos isso. Atos no capítulo 26, no versículo 18, Atos 26, 18. Diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pela fé em Cristo Jesus somos então santificados, mesmo sabendo que não somos merecedores dessa graça. Mesmo sabendo que não é pelo que nós temos, pelos nossos títulos, pelas nossas formaturas, pelo nosso saldo bancário, pelo carro que nós temos, pela linda casa que possuímos, nada disso nos santifica, mas sim a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Arrepender-se é despojar-se do seu eu e trazer a sua vida para a presença do Senhor Jesus, colocar-se aos pés dele, porque é necessário que nós entendamos o quão maus nós somos sem a presença de Deus. É necessário que nós vivamos então sob a batuta, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, que nós agora, como redimidos, somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa sabedoria não é nossa, é o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria. A bondade que está em nossos corações não é nossa, mas é o Espírito Santo que se move através de nós, nos trazendo virtudes que antes nós não tínhamos. Muitas vezes eu ouço isso várias vezes: ah, mas aquele cara, ele foi um assassino, ele matou, tal, como agora ele vai dar uma de cristão, de bonzinho? Eu ouvi isso essa semana e eu falei: filha, então você nunca ouviu a história de Saulo de Tarso, que foi o texto que nós lemos no início? E Saulo assolava a igreja.
Estevão foi morto sob a autorização de Paulo. As pessoas colocavam as suas vestes, os seus panos, os seus cajados, os seus pertences aos pés de Paulo para que ficassem com as mãos livres para apedrejar o Timóteo. Perdão, Estevão. Paulo assolava a igreja, e esse homem se converteu a Jesus Cristo, e se arrependeu dos seus pecados, e escreveu grande parte do Novo Testamento. Por merecimento? Não. Pela graça, a graça salvadora de Jesus Cristo. A graça que nos constrange de sabermos que estamos aqui hoje, nessa noite, sem merecimento algum. Estamos aqui hoje, nessa noite, tivemos comida, tivemos trabalho, as nossas mãos, os nossos pés se movem, a nossa mente pensa, os nossos olhos enxergam, graças à misericórdia de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, despejado em nossos corações. Então é necessário que um verdadeiro cristão viva de forma verdadeira uma vida de arrependimento. E a última característica, a quinta característica, Jesus Cristo é o único Senhor do cristão. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente se diz cristãos, mas adoram outros deuses. Então, ser cristão não é apenas fazer de Jesus o seu Salvador, mas Ele precisa ser o seu Senhor. Ele precisa ser o seu único Senhor, porque não há outro Senhor além de Jesus Cristo. Não há outro Salvador além de Jesus Cristo. Ninguém pode te levar para o céu. É balela a história de que todos os caminhos levam ao céu. Um caminho leva ao céu, chama-se Jesus Cristo. E Ele mesmo nos avisou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Muitos caminhos podem te levar, mas não é para o céu. Muitos prometem um encontro com Deus, mas eles não vão entregar o que estão te prometendo. E muitas pessoas hoje estão na igrejas e têm outros senhores. O seu time de futebol, na verdade, é o seu Deus. A sua família, muitas vezes, é o seu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Pessoas, muitas vezes, estão na igreja, porém, o Senhor não é o único Senhor da vida delas. Vamos em João capítulo 1, no versículo 12. João capítulo 1, o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Somos filhos de Deus, reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo. Em Romanos 5, se não me engano, no versículo 1, diz que nós fomos reconciliados com Deus, através de Jesus. Então, se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que nos ouve, se você quer as bênçãos de Deus, se você quer ir para o céu, se você quer ser chamado um filho de Deus, só há um que pode te levar, te conduzir a esse caminho, e chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro caminho, não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro santo, não há outro padroeiro, só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Lucas, no capítulo 14, no versículo 26. Lucas, capítulo 14, no versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a última característica de um cristão
que nós estamos meditando aqui hoje, nessa noite, é que eu preciso colocar o Senhor Jesus Cristo acima de tudo, inclusive acima da minha vida, acima de todas as pessoas que julgamos ser muito importantes. Sim, os nossos filhos são importantíssimos, a nossa esposa, as nossas mães, os nossos pais, porém, Jesus Cristo é o motivo de nós estarmos aqui hoje, nessa noite, falando de salvação, falando de vida, falando de céu, falando de vida eterna, falando de paz, falando de gozo, falando de luz. É Jesus, é Jesus. Então, enquanto cristão, eu não posso colocar algo entre mim e o Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem largura. Nada pode me separar do amor de Deus. Para encerrar, eu quero fazer duas perguntas, e eu também preciso responder, porque também é para mim. Do alto do seu trono de glória, de poder, o Senhor, quando olha para a minha e para a sua vida, o Senhor vê um cristão? O Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Quando Ele olha lá de cima do seu trono, ou quando o Espírito Santo de Deus, que está aqui nesse momento, Ele olha para mim, Ele me vê como um cristão? Essa é a primeira pergunta. Eu preciso que o Senhor me veja como um cristão. E a segunda pergunta é: as pessoas que me veem como um cristão? Porque as pessoas podem até te ver como um cristão, mas o coração só Deus sabe. Então nós não podemos esquecer desse pequeno detalhe. Eu posso ser ou parecer, ou mesmo fingir ser um cristão para os nossos irmãos daqui, para o pastor da nossa igreja, mas aquele que sabe todas as coisas, Ele sabe o mínimo do meu caráter, Ele sabe o mínimo do meu coração, e a Ele não tem como enganar. Não existe a menor possibilidade diante de Deus, de eu ser alguma coisa, mas demonstrar no meu íntimo ser diferente. Então, será que as pessoas, quando olham para mim, elas me veem um representante da fé que eu professo? Sim, porque enquanto cristão, eu professo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia daquela cruz, que Ele venceu a morte e que Ele vai me dar a vida eterna. Essa é a fé que eu professo. Então eu preciso mostrar para todas as pessoas e para Deus a fé que eu professo. Entendamos então o que era um cristão, o que é estar na presença de Deus, o que é obedecer ao Senhor, o que é agradar ao Pai, mesmo sabendo que isso às vezes nos custe momentos de tristeza, de dificuldade, de desapontamento, às vezes de desilusão. Muitas coisas vão passar pelos nossos caminhos, mas entenda, Jesus Cristo prometeu que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Eu creio nessa palavra. Que você tenha recebido a palavra do Senhor, uma palavra de salvação, uma palavra de encontro, uma palavra de restauração, uma palavra de voltar para os caminhos do Pai. Que você entenda tudo que foi falado aqui hoje, para que nós entendamos quão é importante estarmos na presença do Pai e que o Pai nos olhe como cristãos verdadeiros. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra. Mesmo, Senhor, eu sendo, Senhor, um terrível pecador no passado, mas Jesus Cristo me tirou da morte e me trouxe para a luz. E aquele sangue, Senhor, que correu na cruz do Calvário está hoje sobre a minha vida, Senhor, me trazendo restauração, me trazendo vida. E eu creio, Senhor, pelo poder do Teu santo e precioso nome, que pessoas, ó Deus, que estão vendo esse vídeo, Senhor, que estão assistindo, também entendam quão importantes elas são para Ti, Jesus. Ó Senhor, salva, Senhor, quem está nos vendo. Salva, Senhor, aquele que está ouvindo essa palavra. Restaura corações, restaura casamentos, ó Deus. Restaura, Senhor, a fé.
Ó Deus, cura, Senhor, quem precisa de cura, Senhor. Liberta, Senhor, quem está precisando de uma libertação, Senhor. Nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus invada, Senhor, corações, lares, igrejas, que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Pai, que todos possam confessar, ó Deus, com os seus lábios, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu creio pelo poder do Seu nome, que pessoas estão sendo tocadas, transformadas, edificadas, a começar, ó Deus, pela minha vida. Eu oro no nome daquele que me tirou da morte. O Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor, o meu Pai, o meu Mestre, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.